Oi, gente! O assunto da nossa aula de hoje é trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem, dentro daquela proposta lá de processos de aprendizagem formais e informais, ela pode se constituir enquanto um processo de aprendizagem informal. Como é que a noção de trilha de aprendizagem ela aparece? Ela vem alinhada à noção do modelo de gestão por competência. Então, a gestão por competência ela tem sido apontada como um modelo de gestão gerencial, alternativo aos modelos mais baseados em cargos, estruturas hierárquicas, processos mais formais, e burocráticos. Então, baseando-se no pressuposto de que o domínio de certos recursos, de certas competências, é determinante no desempenho superior de pessoas e organizações. E esse modelo propõe-se a integrar e orientar esforços, sobretudo relacionados à área de gestão de pessoas, visando desenvolver e sustentar competências necessárias e imprescindíveis para atingimento dos resultados organizacionais. Muitas empresas, a partir disso, têm adotado o modelo de gestão por competência, visando orientar os seus esforços e utilizar o conceito de competência para subsidiar ações de planejamento, captação, desenvolvimento e avaliação dessas competências necessárias e imprescindíveis para o atingimento dos objetivos organizacionais. Então, aqui a gente vai focar a trilha de aprendizagem especificamente no subprocesso de desenvolvimento de competências. Mas antes da gente entrar no conceito propriamente dito de trilha de aprendizagem, é importante a gente falar sobre aprendizagem, retomar um pouco o que a gente já conversou. A aprendizagem representa, portanto, o processo pelo qual se adquire determinadas competências, enquanto a competência representa uma manifestação do comportamento que o indivíduo aprendeu, Como o desenvolvimento de competências ocorre por meio de aprendizagem, então parece importante aí dar um indicativo de que as organizações precisam ampliar a sua capacidade e velocidade de aprendizagem, para atender aí essa nova demanda de mercado, a nova tecnologia, Então há necessidade de desenvolvimento constante. Então as empresas estão impostas, estão estimuladas a não só proverem as ações de capacitação que permitam desenvolver formalmente essas competências, mas também criar um ambiente que estimule esse autodesenvolvimento. Então, não é ficar só sob responsabilidade da organização a estruturação de processos formais de aprendizagem, mas também estimular um ambiente onde esse aprendizado seja estimulado continuamente, mesmo de maneira informal. Para Zarifian, o desafio é fazer com que a organização não seja só qualificada, mas também qualificante. Então, no sentido de prover, estimular ambientes que estimulem o autodesenvolvimento dos empregados, Então, oferecendo oportunidades de qualificação e crescimento que os próprios trabalhadores eles possam gerir, de forma independente ou mesmo que não fique sob controle de ações muito formais de capacitação. Lepotef reforça esse entendimento, ressaltando que o desenvolvimento de competências depende basicamente de 3 fatores: o interesse do indivíduo por aprender, um ambiente de trabalho que incentive essa aprendizagem e um sistema de formação disponível. A questão é que, historicamente, o desenvolvimento profissional das empresas esteve bastante associado a ações formais. Então, toda vez que a gente falava em ações de capacitação, de desenvolvimento, era vinculado a processos formais, a cursos, principalmente presenciais. Então, raras vezes a gente via organizações que estimulavam esse aprendizado mais informal, e até mesmo no ensino à distância, que era muito... havia muita resistência dos trabalhadores com relação a essa modalidade de ensino, E aí, diante disso, como é que funcionava historicamente, tradicionalmente, os processos de capacitação e de desenvolvimento? Por meio de grades de treinamento, que é um pouco o que a gente já veio. Lembra daquele cardápio, daquelas opções pré-estabelecidas? Então, é a característica das grades de treinamento. Então, as grades de treinamento são concepções tradicionais de programas de formação que adotam como referência a construção de grades, de cardápios, de algo já pré-determinado. Então, essas grades representam conjuntos de ações de aprendizagem, geralmente restritas a cursos
formais vinculados ao exercício do cargo específico. Então, a gente está falando especificamente aqui de treinamento e não na perspectiva de desenvolvimento, as quais devem ser submetidos com orientação de obrigatoriedade todos os empregados que desempenham certa função ou que aspiram a determinada posição na organização. Então, aqui você tem algo já pré-determinado e obrigatório. Então, você desestimula um pouco a independência e o autodesenvolvimento do trabalhador. Tais concepções parecem ineficientes porque, ao restringir a capacitação à realização de cursos formais, desconsideram diversas outras possibilidades de aprendizagem, inclusive o próprio ambiente de trabalho, que invariavelmente a gente está ali tirando uma dúvida, a gente está ali pedindo para alguém ensinar. Então, esse processo informal de interação acaba por estimular também a aprendizagem dos trabalhadores. Então, de acordo com o Lebotev, talvez esse ambiente de trabalho seja o principal espaço educacional dentro das organizações. Para esse autor, qualquer situação de trabalho pode tornar-se uma oportunidade de aprendizagem, né? À medida que constitui um objeto de análise, um momento de reflexão e de profissionalização. As grades de treinamento têm sido criticadas ainda por vincular o desenvolvimento das pessoas essencialmente à estrutura de cargos da empresa. Então, você só se desenvolve no que você está atuando. Então, isso desconsidera muito a diversidade e o dinamismo do conteúdo desses cargos. Então, o que fica restrito a tudo que você precisa de maneira mais imediata. E aí não tem uma perspectiva muito de desenvolvimento a médio e longo prazo. O que eu posso ser, em que outras competências eu posso contribuir para a minha organização. O caráter de obrigatoriedade com que os cursos da grade de treinamento são submetidos às pessoas, por sua vez, além de explicitar o controle psicossocial da organização sobre o processo de desenvolvimento do indivíduo, parece basear-se em pressuposto pouco razoável, o que todos são iguais em termos de motivação, objetivos na carreira, aspirações e competências. Então, aqui é uma crítica muito grande que é colocada, é que todo mundo aprende da mesma forma, né? Todo mundo é motivado a aprender, a desenvolver competência da mesma maneira, e todo mundo tem o mesmo objetivo, já que ocupa o mesmo cargo. Mas isso não é verdade, né? Então, você pode ter aspirações diferentes, você pode ter motivações diferentes, e você pode ter possibilidades ou métodos de aprendizagem diversificados também. Então, quando você determina todo mundo que ocupa esse cargo vai fazer esse curso de forma presencial, você está restringindo, né, essa autonomia, essa diversidade que a gente tem, né, de uma pessoa, de um trabalhador para outro. Então, diante desse cenário, seria mais motivador, produtivo e prazeroso se o empregado, o funcionário, pudesse eleger, né, selecionar dentre várias opções de aprendizagem disponibilizadas pela organização, a mais adequada para o seu perfil, tanto de aprendizagem quanto de aspiração profissional ou mesmo de disponibilidade. Então, hoje a gente está numa modalidade onde as coisas, os cursos, as capacitações estão sendo disponibilizadas por meio mediados pela tecnologia. Mas em breve a gente vai estar no formato presencial. Mas ainda assim a gente pode ter alunos profissionais que preferem se capacitar de forma mais independente, mais autônoma, com uma flexibilidade maior de horário. Então, quando você restringe a uma única modalidade de aprendizagem, a um único rol de possibilidade de curso, você está limitando aí as possibilidades dos trabalhadores. E até mesmo, às vezes, desestimulando a participação de determinados profissionais. Então, é diante desse cenário de críticas a essa modalidade de grade de treinamento que a noção de trilha de aprendizagem aparece, né? Surge como uma estratégia para promover o desenvolvimento de competências, tomando-se como referência não só as expectativas da organização, mas também conveniências, necessidades, desempenhos e aspirações profissionais das pessoas. Então, o que é a trilha de aprendizagem? São conjuntos sistemáticos e multimodal de unidades de aprendizagem, contendo diferentes esquemas de navegação, que podem ir desde modelos lineares, prescritivos, passando-se por modelos mais hierárquicos e chegando-se a modelos em rede, cuja navegação é mais livre e tendo como propósito o desenvolvimento de competências. Então, a trilha de aprendizagem, são caminhos alternativos que são disponibilizados ao trabalhador para que ele se desenvolva.
Então, a depender do meu perfil profissional, a depender da minha disponibilidade, do meu interesse, eu posso seguir, mesmo que ocupando o mesmo cargo, mesmo que tendo como objetivo desenvolver a mesma competência, traçar trilhas e caminhos totalmente diferentes do meu colega aqui do lado. Uma trilha de aprendizagem comporta diferentes atividades que têm como objetivo, claro, o aprendizado, as quais podem estar relacionadas a diferentes abordagens de ensino, buscando-se sempre que possível um percurso formativo que esteja mais próximo do desempenho das preferências do aprendiz. Então, esses esquemas de navegação das trilhas podem ser personalizados, com base em variáveis como objetivos, perfil do aluno e características de aprendizagem. Quando o profissional define um curso de ação, quer dizer, a direção a ser tomada, o caminho a ser seguido, ele está na prática construindo a sua trilha. Então, eu posso definir que eu quero seguir uma trilha toda no formato à distância. Não, eu quero aqui uma modalidade presencial e à distância. Ou até mesmo eu quero que tudo seja presencial. Eu quero ler um livro para desenvolver essa competência. Eu quero fazer uma visita numa organização. Então, são múltiplas possibilidades que você pode oferecer para o seu trabalhador. Segundo Freitas, cada um concebe sua trilha de aprendizagem a partir de suas conveniências, necessidades, ponto de partida e ponto a que deseja chegar, integrando em seu planejamento de carreira as expectativas da organização, o desempenho esperado, suas aspirações, as competências que já possui e aquelas que necessita desenvolver. Levando em consideração todas essas variáveis, o profissional elege, dentre todos os recursos educacionais disponíveis, aqueles mais adequados aos seus objetivos e preferências. Então, a trilha, obrigatoriamente, ela tem que possuir uma diversidade de recursos. Então, eu não posso estabelecer uma trilha, vou fazer uma trilha onde todos os cursos vão ser presencial. Eu estou dando oportunidade, eu estou dando possibilidades para o meu trabalhador. Se eu não estou dando, isso não se constitui trilha de aprendizagem. Então, eu tenho que dar caminhos, possibilidades diversas para o meu trabalhador se capacitar. Então, aqui é uma representação gráfica do que seria uma trilha. Então, vocês estão vendo lá em cima, tem o que seria a competência desejada, né? O que eu preciso, onde eu quero chegar, né? O que eu quero desenvolver. E aqui eu tenho uma trilha que vai ser seguida pelo profissional A e pelo profissional B. Mas vocês estão vendo que os dois vão ter o mesmo ponto de chegada, né? Mas eles podem ter pontos de partida diferenciados. Por quê? Porque, por exemplo, o profissional A, ele já tem uma base conceitual de formação maior do que o profissional B. Então, ele pode já seguir num caminho ou num step diferente do profissional B, que precisa de um pré-requisito de uma base conceitual maior. Então, eu acabo partindo também, podendo partir de etapas diferentes dessa trilha e escolhendo caminhos diferentes para seguir, mas eu tenho o mesmo objetivo, que é atingir a competência desejada. Então, uma trilha de aprendizagem representa uma manifestação de desejo de crescimento profissional. São diversas as variáveis que podem determinar sua construção, como a gente já falou. Então, as trilhas, elas se diferenciam das grades de treinamento também pela riqueza e diversidade dos recursos que a gente disponibiliza para o nosso trabalhador. Enquanto na grade de treinamento eu tenho uma opção fechada, na trilha de aprendizagem eu obrigatoriamente tenho que ter uma diversidade de recursos para poder o trabalhador, por qualquer desses motivos que a gente já elencou, defina o seu caminho. Além de cursos presenciais, podem compor uma trilha: treinamentos autoinstrucionais, estágios, reuniões de trabalho, viagens de estudo, seminários, jornais, livros, revistas, site, grupo de discussão na internet. Então, são múltiplas as possibilidades que eu tenho como compor a minha trilha de aprendizagem. Ao contrário das grades de treinamento, que têm orientação de obrigatoriedade e representam desígnios eminentemente organizacionais, ou seja, interesse único e exclusivo da organização, o conceito de trilha procura conciliar as necessidades da organização com as inspirações do seu membro, dando ali uma possibilidade diversa de desenvolver a mesma competência que é necessária para a organização. Então, representa, portanto, uma parceria entre empresa e empregado, cada qual assumindo uma parcela de responsabilidade nesse processo de desenvolvimento de competências.
A empresa vai dar o norte, ou seja, o que eu preciso em termos de perfil de competência, vai criar um ambiente propício, seja virtual, seja presencial, e divulgar essas oportunidades e orientar a sua utilização. Então, eu vou dar o direcionamento, mas quem vai tomar a decisão final é o trabalhador, de como se desenvolver. O empregado, por sua vez, manifesta interesse, intera-se das necessidades da organização e das oportunidades que foram disponibilizadas, para a partir dali buscar, né, traçar a sua trilha de aprendizagem. Então, aqui um exemplo prático que eu queria trazer para vocês, de um trabalho que a gente desenvolveu no GESCOM. Então, aqui, por exemplo, eu tenho toda a trilha de aprendizagem que a gente desenvolve no GESCOM, a gente parte da decomposição da competência. Então, a gente acaba desmembrando em comportamentos mais simples a competência mais complexa que eu quero desenvolver. Então, aqui eu estou falando da competência trabalho em equipe, que seria compartilhar conhecimentos, atividades, informações e resultados alcançados, respeitando e colaborando com a equipe, a fim de atingir os objetivos comuns e promover uma convivência saudável no ambiente de trabalho. Então, ao desmembrar, eu tenho vários comportamentos mais simples que eu precisaria desenvolver. Então, a partir daí, eu estabeleço objetivos instrucionais. O que isso quer dizer? O que eu quero ensinar para o meu funcionário, para o meu empregado, para o meu servidor, dentro dessa competência? Eu preciso que ele saiba, por exemplo, enunciar a definição de relacionamento interpessoal. Eu preciso que ele saiba, isso minimamente, no nível mais simples, tá, gente? Enunciar a definição de negociação, de gestão de conflitos. Então, eu vou elencando vários objetivos que eu preciso alcançar por meio da ação de capacitação que eu vou oferecer, ou da trilha que eu vou desenvolver. Aqui, a partir dessa decomposição, dessa definição dos objetivos instrucionais, eu tenho uma composição de uma trilha. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho todos os comportamentos mais simples que eu quero desenvolver, e aqui 4 trilhas que foram formatadas. Então, aqui, por exemplo, na trilha 1, eu tenho um material impresso escrito, que vai ser disponibilizado nessa trilha. Na trilha 2, eu tenho aqui alguns vídeos, né, umas videoaulas que podem ser disponibilizadas. Na trilha 3, ali, vamos supor, na trilha 1, ele vai ter um e-book, ele vai ter uma possibilidade de vídeo, ele vai ter uma possibilidade de animação. Então, o mesmo conteúdo está sendo oferecido de 3 formas diferenciadas. Para trabalhar o conceito de proatividade em equipes, eu tenho a trilha 1 que vai falar sobre proatividade em equipes, tá? Dentro de um formato escrito. E eu tenho a possibilidade de um podcast. Então, aqui eu diferencio e eu dou diferentes oportunidades ou disponibilizo diferentes recursos educacionais para o desenvolvimento da competência trabalho em equipe. Então, por que a gente decompôs? Para facilitar o desenvolvimento dessa competência, já que trabalho em equipe envolve vários comportamentos menores. Então, ao decompor, a gente define cada comportamento intermediário que vai ser desenvolvido a partir da trilha de aprendizagem. Então, aqui para vocês verem uma possibilidade de como ela se estrutura e como a gente pode disponibilizar para o nosso empregado, não só sair muito daquele formato tradicional e disponibilizar aqui vários recursos didáticos diferenciados e que são flexíveis e que a gente pode disponibilizar, cada um vai poder elencar dentre as opções disponíveis a que melhor se adequa ao seu objetivo, à sua aspiração profissional e até mesmo à sua disponibilidade de horário. Então, era isso na aula de hoje e a gente se vê amanhã.